Você já ouviu falar a respeito dos textos proibidos das Escrituras Sagradas? Uns são epigrafias falsas, chamados de pseudo-epigráficos ou pseudo-epígrafes. Já outros são simplesmente textos ocultos e escondidos que faziam parte das Escrituras Sagradas e que não fazem mais parte das Escrituras Sagradas, pelo menos no cânon protestante eles não estão, mas em outros canons, como os canons da Igreja da Etiópia, eles ainda estão presentes. Nesse vídeo eu quero falar especialmente a respeito dos livros falsos, isto é, os livros pseudo-epígrafes ou pseudo-epigráficos, e também quero falar a respeito de livros que estavam nas Sagradas Escrituras na Antiguidade e que não estão mais e que muitas das vezes são até mesmo escondidos da população, os livros apócrifos. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal. Antes de começar a falar a respeito dos livros apócrifos e também dos livros pseudo-epigráficos ou pseudo-epígrafes, é necessário que vocês saibam a diferenciação entre tais textos. Vamos começar primeiramente com os livros pseudo-epígrafes ou pseudo-epigráficos. O termo pseudo-epigráfico ou pseudo-epígrafe tem literalmente o significado de dois termos em grego, que é basicamente pseudo, que significa falso ou mentiroso, e epígrafe, que é basicamente uma escrita. Ou seja, pseudo-epígrafe é um texto falso, ou uma escrita falsa, uma epigrafia falsa e mentirosa. Ou seja, textos pseudo-epigráficos ou pseudo-epígrafes são exatamente isso. Mas o que são agora os textos apócrifos? A palavra apócrifo vem de um adjetivo latino medieval que é apócrifos, secreto ou escondido, e por sua vez é de origem grega, vem de apócrifos, que significa basicamente privado ou oculto. Ele é formado por dois termos gregos, duas palavras gregas, e vem basicamente da combinação delas, que é apo, que significa longe, e cryptein, que significa esconder ou ocultar. Também existem os livros deuterocanônicos, que significam basicamente de pertencente ou de constituindo um segundo canone. Eles são certos livros e passagens consideradas aí como livros canônicos do Antigo Testamento pela Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental e também a Igreja do Oriente. Em contraste, o judaísmo rabínico moderno e os protestantes consideram os deuterocanônicos como livros apócrifos. Existe muita controvérsia e muitas pontas soltas nessas decisões de concílios a respeito de canonicidades de textos sagrados, visto que existem livros que eram considerados e tidos e lidos na época do Senhor Jesus e que hoje, nas nossas Bíblias, principalmente as protestantes, não possuem tais livros. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a respeito dos livros apócrifos. 7 livros eles são aceitos como deuterocanônicos por todas as igrejas antigas, como por exemplo o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1ª e 2ª Macabeus e também as adições gregas a Esther e ao livro de Daniel. Muito além desses livros, as igrejas, no caso a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja da Etiópia também, a Igreja Tauarredo da Etiópia, que é uma igreja muito antiga, inclui outros livros que são considerados sagrados que a nossa Bíblia protestante e nem a Bíblia católica possuem. Falando novamente a respeito dos livros deuterocanônicos, estão incluídos na Septuaginta, a mais antiga tradução grega existente da Bíblia hebraico-aramaica, e eles datam aí por volta de 300 a.C. a 100 d.C., antes da separação da igreja cristã do judaísmo, e são encontrados regularmente em manuscritos antigos e também são citados com uma frequência muito alta pelos pais da igreja, como Clemente de Roma, Clemente de Alexandria,
Orígenes, Irineu de Lyon, Tertuliano, entre vários e vários outros. Surgem alguns questionamentos. Se alguns desses pais da igreja, ou pelo menos desses membros que falavam muito a respeito das coisas envolventes às escrituras sagradas, será que esses textos eles devem ser totalmente ignorados e colocados simplesmente como falsos? Ou simplesmente como textos mentirosos, visto que muitos citaram e acreditavam em suas palavras? Essa pergunta ela fica mais intrigante ainda quando nós lembramos de que vários cristãos da época da igreja primitiva também citaram a respeito de muitos desses escritos e que eles não estão nos dias de hoje no nosso canon, na nossa canonicidade sagrada, nos nossos livros. Geralmente quando questionado a respeito desse assunto, eu geralmente falo: a nossa Bíblia, pelo menos a Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós temos, o canon que nós usamos, os textos que nós disponibilizamos, geralmente eu digo o seguinte: a nossa Bíblia, ela é o suficiente, porém ela não tem e não contém todos os textos que na antiguidade ela possuía, e isso é uma realidade. Quando eu digo isso, eu não estou baseando-me apenas em minhas falas e no meu entendimento, mas em uma pessoa que já leu os textos sagrados e viu menções explícitas de vários outros livros que eram utilizados na igreja primitiva pelos cristãos primitivos e os judeus da época de Cristo Jesus. Nós sabemos o que os nossos próprios textos bíblicos vão dizer a respeito dos textos que eram utilizados naquela época no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, 16 e 17, vão dizer algo muito interessante. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Lendo essas passagens com bastante atenção, surgem alguns questionamentos bem fortes, visto que, se Timóteo estava falando a respeito das sagradas letras, quais eram essas sagradas letras na época de Timóteo, na época de Paulo, na época de Cristo Jesus? Qual era a escritura que era inspirada? Qual era a escritura que era totalmente inspirada? Qual era o canone sagrado na época de Timóteo? A realidade é que existem várias citações do Novo Testamento a respeito de vários livros que eram considerados canones, eram considerados inspirados pelo Espírito Santo e verdadeiros. Um grande exemplo disso são as citações do livro de Enoque, que existe uma grande guerra na comunidade teológica a respeito dos textos do livro de Enoque. E, basicamente, grande parte acredita que os textos do livro de Enoque sejam verdadeiros e até consideram ele parte das Sagradas Escrituras. Já outros renegam e dizem que o livro de Enoque não passa de uma farsa. A realidade é que o livro de Enoque fala de coisas que o próprio livro de João falava, só que o livro de Enoque foi escrito pelo menos 400 anos antes e fala exatamente os acontecimentos do livro do Apocalipse. Talvez os livros apócrifos mais conhecidos nos dias de hoje por conta de sua grande popularidade sejam 2 ou 3. Primeiramente, o livro de Enoque, sem sombra de dúvidas, é o livro mais conhecido nos dias de hoje, desses textos antigos, por conta de sua grande influência na comunidade cristã, visto que é um livro que fala a respeito dos anjos de Deus, fala a respeito dos anjos caídos, isto é, todas as classificações de demônios, falam a respeito dos gigantes, fala a respeito de várias coisas como surgiu a magia, a bruxaria, a feitiçaria, vários assuntos que muitas das vezes nós não temos tanta informação. O livro de Enoque também fala a respeito de Jesus Cristo, fala a respeito do Messias, a respeito de sua segunda vinda, fala a respeito também de várias coisas do Apocalipse.
O segundo livro mais conhecido é, sem sombra de dúvidas, o livro dos Jubileus, que infelizmente ainda assim muitas pessoas não conhecem os seus textos. Os seus textos falam a respeito de várias curiosidades que muitas das vezes os textos bíblicos se calam. E era um livro muito, mas muito antigo e que inclusive cita o próprio livro de Enoque também em seus textos. Mas um fato que eu não posso deixar de falar aqui para todos vocês é o perigo dos livros pseudo-epigráficos. Muitas das vezes esses livros possuem conhecimentos esotéricos, possuem conhecimentos místicos e muitas das vezes são simplesmente autores que fingiam ser os personagens bíblicos e basicamente colocaram seus livros para serem lidos. Eles escreveram falsas escritas e consideraram elas como sagradas, muitas das vezes até mesmo textos gnósticos, textos que envolvem magia e várias coisas relacionadas, colocando personagens bíblicos com outras histórias, com finais estranhos que os textos bíblicos nunca mencionaram e coisas do tipo. Então, nós devemos ter muito cuidado com os textos pseudo-epigráficos. Mas a realidade é que os textos apócrifos, nem todos eles são falsos, alguns são reais e são até mesmo mencionados nos textos sagrados. Agora eu estarei falando para todos vocês vários e vários livros bíblicos que são mencionados nos próprios livros bíblicos, isto é, a Bíblia mencionando outros livros que os judeus, os israelitas também citavam, liam, reliam e acreditavam nas suas épocas. Vamos começar primeiramente com os livros descritos aí em vários livros do Antigo Testamento. Vamos começar com o Antigo Testamento, a Bíblia hebraico-aramaica. E são mencionados os seguintes livros. O livro de Iachar, ele é mencionado no livro de Josué, capítulo 10, verso 13, e também é mencionado no livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, e também é referenciado na versão Septuaginta de 1 Reis, capítulo 8, verso 53. Infelizmente, a versão que nós temos do livro de Iachar, na verdade, não passa de uma farsa, isto é, um pseudo-epígrafe. A versão verdadeira ainda está oculta ao público. Nós também temos as crônicas dos reis de Israel e as crônicas dos reis de Judá, que são mencionados nos livros dos reis, em 1 Reis, capítulo 14, verso 19 a 29. E também dizem que contam eventos durante os reinados dos reis de Jeroboão, de Israel, Roboão de Judá, respectivamente. As crônicas dos reis de Israel são novamente mencionados em 1 Reis, capítulo 16, verso 20, a respeito do rei Zimri, e ambos os livros são mencionados nada menos que 30 outras vezes ao longo de 1 e 2 Reis. Temos também o livro do profeta Semaias e a história do profeta Ido, também chamados de visões de Ido, o profeta ou relatos do profeta, são mencionados no segundo livro das crônicas. Temos também o livro do modo do reino, também chamado de o livro dos status ou estatutos, ou 3 Samuel, que é referenciado em 1 Samuel 10, 25, Atos de Salomão, que é referenciado em 1 Reis 11, 41, os registros do rei Davi, que são mencionados em 1 Crônicas e 1 Crônicas 27 e 24. Existem vários outros livros, mas eu não irei citar todos os livros aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. As referências, apesar do personagem Enoque ser um personagem do Antigo Testamento, a maioria dessas referências são do Novo Testamento a respeito de seu livro. Nós temos no livro de Judas, no capítulo 1, verso 4, no capítulo 1, verso 6, no capítulo 1, verso 13, são todas essas menções ao livro de Enoque. No capítulo 1, verso 14 e 15, que são as mais famosas, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, e capítulo 3, verso 13, e nós também temos outra em João, no capítulo 7, verso 38. São todas menções ao livro de Enoque, talvez o livro apócrifo mais conhecido. Além deles, nós temos também a ascensão de Isaías, que é referenciado em Hebreus 11, 37. Nós também temos a carta de Paulo aos Coríntios, antes de 1 Coríntios, isto é, 3 Coríntios, que é mencionado em 1 Coríntios 5, verso 9. Eu vos escrevi na carta, ou em outra carta, ou seja, Paulo teria escrevido mais 2 cartas além das cartas que nós temos aos Coríntios. Temos também a carta de Paulo aos Efésios, antes de Efésios, Efésios 3, verso 3, como eu escrevi antes em poucas palavras, ou seja, outro texto aí de Paulo aos Efésios.
Existem também inúmeros outros livros que são mencionados no Novo Testamento, mas eu quis mencionar apenas alguns para todos vocês. Mas deixem aí nos comentários, vocês acreditam que realmente estão faltando alguns livros no Antigo e no Novo Testamento? Me digam aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês. Um abraço e fiquem todos com Elohim.